apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Apenas até aqui. Deus nos abençoe. Moisés estava com 80 anos, ou 80 anos, e viu uma grande maravilha. Uma grande maravilha. Versículo 3. Irei para lá e verei esta grande maravilha. O que alguém com 18 anos chama de grande maravilha é diferente do que alguém com 80 anos chama de grande maravilha. Não é verdade? Alguém com 18 anos chamou o quê de grande maravilha? Irei lá para ver essa grande maravilha. Interessante, né? Essa visão. O que alguém empregado chama de grande maravilha é distinto do que alguém desempregado chama de grande maravilha. O que atrai os olhos de alguém fora do mercado de trabalho, a ponto de ele dizer: isso é uma grande maravilha e eu irei lá para ver essa grande maravilha. É diferente. O que alguém sem saúde chama de grande maravilha é diferente de alguém com muita saúde chama de grande maravilha. É verdade, isso é indiscutível. O que alguém temente, alguém crente chama de grande maravilha é diferente do que a sociedade chama de grande maravilha. Não é apenas uma maravilha, mas uma grande maravilha. O que você chama de grande maravilha? O que Deus precisa fazer em 2023 para que você se aproxime e diga: eu irei lá para ver esta grande maravilha? O quê? Eu queria abrir esse espaço aqui agora para que você diga para você mesmo, consigo mesmo. Você vai dizer para você: se o Senhor fizer isso, eu vou chamar de grande maravilha. Você não precisa me dizer. Você vai dizer para você mesmo, como Moisés aqui. O Senhor vai fazer algo e você vai dizer: eu vou lá para ver essa grande maravilha. Eu queria abrir esse espaço no culto e depois continuar a meditação. Eu vou dar a você 1 minuto. Você que está aqui, você que está em casa, pode ser a saúde, pode ser o emprego, pode ser um casamento, pode ser um filho, eu não sei. Para mim é impossível, mas para Deus não. Eu queria apenas, como sacerdote, orar, junto com os presbíteros que aqui estão, que são pastores comigo, orar por esta grande maravilha que o Senhor vai fazer. Porque se há alguém nesse mundo que faz grandes maravilhas, é Deus. Ninguém mais. Ninguém mais. Grande maravilha só Deus faz. E Ele sabe o que é grande maravilha para cada um de nós. Para alguém que havia vivido no Egito 40 anos e que tinha visto muitas maravilhas. Maravilhas que o dinheiro poderia proporcionar. Maravilhas que o poder político poderia proporcionar. Agora, depois de 40 anos no deserto,
Deus proporciona a ele algo que ele chama de grande maravilha, algo que o atraiu a esta grande maravilha. E quando ele se aproxima dessa grande maravilha, Deus fala: eu queria desejar isso para você como seu sacerdote. O que você chama de grande maravilha? Eu vou dar a você 1 minuto e depois vou orar por isso, tá? Vamos fazer isso? Curve sua cabeça. Você que está em casa, diga para Deus: Senhor, eu queria ver uma grande maravilha. E eu vou te dizer o que é grande maravilha para mim nessa época. É isso. Eu vou orar por isso. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, orar e no final do ano perguntar para você qual foi a grande maravilha que ele fez. 1 minuto. Queria que os presbíteros, onde estiverem, fiquem em pé, por gentileza, junto comigo. Obrigado. Eu vou orar por essa grande maravilha e vocês vão me acompanhar nessa oração, tá bom? Senhor nosso Deus, eu, presbítero, com esses presbíteros, nos levantamos, porque nós reconhecemos que grandes maravilhas só o Senhor faz, ninguém mais, ninguém. Nós reconhecemos no Senhor todas as maravilhas e as grandes maravilhas. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, junto com esse conselho de presbíteros aqui, que o Senhor sim, o Senhor faça grandes maravilhas, para que todo este povo que pediu ao Senhor, por conta dessas grandes maravilhas, sejam atraídos ao Senhor, sejam trazidos para perto do Senhor, aonde o Senhor vai direcionar, o Senhor vai enviar, o Senhor vai promover o que está no teu coração, mas que essa grande maravilha seja um instrumento que o Senhor estará usando. Faça isso, Pai. Nós, como presbíteros, abençoamos este povo, em nome de Jesus. Amém. 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 Sentai-vos, meus irmãos, e obrigado. Muito obrigado. O Senhor conhecia Moisés e conhecia o que Moisés conhecia. Ele via o que Moisés via e sabia o que seria capaz de, com aquela idade, atrair os olhos de um homem com 80 anos. Ele está guiando um rebanho que não é seu, igual nós aqui. Nós estamos pastoreando um rebanho que não é nosso. O rebanho do Supremo Pastor. Vocês são ovelhas do Supremo Pastor. Não são nossas ovelhas, são ovelhas de Jesus. Estamos pastoreando vocês. E o Senhor fará grandes maravilhas. E assim como ele fez com aquele homem, quando chegou no extremo oeste do deserto, no Horebe, o Senhor colocou ali um fogo no meio de um arbusto. E ele percebeu que o fogo não consumia, ardia, brilhava, aquecia, mas não consumia. Ele percebeu aquilo e disse: não é natural, não é normal, não é uma maravilha, é uma grande maravilha. Eu passo aqui há 40 anos e nunca tinha visto isso ainda. Eu vou até lá para ver essa grande maravilha. E quando ele chega lá, sai uma voz daquela grande maravilha.
E a primeira voz que sai da grande maravilha identifica-se com ele. Perdão. Não sei de onde isso caiu. Aquela voz identifica-se com ele. Que coisa extraordinária! Ele é aproximado de uma grande maravilha e a grande maravilha identifica-se com ele, com o nome dele. E fala duas vezes, Moisés, Moisés. Ele disse, gente, a grande maravilha é maior do que o que eu imaginava. Porque eu não sei o que é isso, mas isso sabe quem sou eu. Isso me conhece. A ponto de me atrair e de chamar-me pelo meu nome. Aí ele diz, estou aqui. E a segunda voz que sai daquela grande maravilha o direciona de uma forma extraordinária ao que é santo. Aquela maravilha faz um chamado para ele que o identifica como santificação. Era um chamado santo para a santificação. E a voz disse, tira a sandália dos pés. Identificou-se primeiramente com ele. Não tem erro, sou eu mesmo. Moisés aqui, sou eu. Um monte de ovelha, nenhuma delas atende pelo nome de Moisés. Sou eu mesmo. Falou comigo, a minha realidade. Identificou-se comigo, sou eu. Não há erro. Assim como no dia que o Senhor chamar você, pode ter 1 milhão de pessoas com o seu nome. Mas aquela voz identificará-se com o teu espírito, que é você. E ele não vai chamar eu de cearense. Ô, cearense, sobe. Não, o que é isso? Pode ter 3 milhões de cearense. Mas ele vai chamar Waldenberg. Pode ter, não sei quantos Waldenberg tem nesse mundo, não sei. Mas eu vou identificar-me com a voz que ele vai chamar. E eu vou dizer para ele, já não era sem tempo, Senhor. Estou aqui. Vamos lá. Aquela voz o chamou para ser santo. Era um chamado para a santificação, porque ele diz, tira as sandálias dos pés. Mais uma vez, ela identifica-se com quem é chamado. Moisés sabia o que tinha que fazer. Moisés sabia do que aquela grande maravilha falava. Ele sabia o que tinha que fazer. Havia muita coisa importante para se dizer naquele momento. Mas o Senhor começa dizendo, tira as sandálias. Havia muita coisa grandiosa para se falar naquele momento. Mas antes de tudo, o Senhor diz, Moisés, tira as sandálias. Não tem como continuar daqui para frente sem que você tire as sandálias. Não há relacionamento continuado com você a partir daqui, se você não reconhecer a necessidade de tirar as sandálias. Antes de tudo, tira as sandálias. Em primeira instância, tira as sandálias. O primeiro assunto com você é a necessidade que você tem de tirar as sandálias. Moisés sabia o que fazer. Assim como eu sei. Ao ver uma grande maravilha e ela me chamar pelo nome Waldenberg, tira as sandálias, eu sei o que tenho que fazer. Eu não vou dizer, Senhor, mas do que você está falando mesmo? Eu sei, ué. Eu seria doido se não soubesse. E Moisés sabia o que tinha que fazer. Quando Isaías vê uma grande maravilha, ele viu a si mesmo e viu o seu pecado. Ele disse, eu sou um homem impuro de lábios. Eu sou. É isso que eu sou. As sandálias que eu preciso tirar estão alojadas no meu falar, na minha língua. Eu tenho dificuldades com isso. E foi dali que partiu, então, o perdão para ele. Moisés, tira as sandálias. Como líder, ele havia recebido muitos chamados. Chamado para sair do Egito, chamado para ser filho da filha de Faraó. Havia um chamado para a cultura egípcia, depois um chamado para Midian,
mas nada se compararia com aquele chamado que o Senhor fez a ele. Aquele chamado era santo, mas era também para santificação. É como se Deus dissesse: veja como é que está o seu coração. Eu tenho uma nova fase, eu vou fazer um divisor de águas daqui para lá. Até aqui uma fase, daqui para lá outra fase. Eu atraí você e eu pedi para que você tirasse essas sandálias. Eu vou marcar esse tempo, será um divisor. Portanto, tira as sandálias. Não há como continuar daqui para frente se que você não assim o faça. Moisés sabia o que tinha que fazer. Era como se Deus dissesse: veja como é que estão os seus pensamentos e o seu coração. Você tem alguma coisa para contar para mim? Você quer confessar alguma coisa? Você tem algum erro a admitir? Algum pecado a confessar? O momento é esse. Tira as sandálias. Não tem como continuar sem que você faça isso. Ou como se diz na Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja a si mesmo. Veja a sua mente, veja seu coração, veja o que você tem feito, o que você tem falado, porque daqui para diante há uma necessidade de que você se corrija, de que você confesse e deixe. A grande maravilha vai levar você a um momento de santificação. Meus irmãos, o nosso chamado é esse também. Não existe um outro chamado. Nós estamos hoje dividindo o ano. Saindo de um ano e começando o outro. E nós apresentamos ao Senhor o que seria para nós uma grande maravilha em 2023. E nós, os presbíteros, oramos por isso. E quando dois na terra concordarem sobre um assunto, o que acontece? Será concordado. Amém? Meio tímido. Mas é verdade, quando dois na terra concordarem sobre qualquer assunto, será concordado no céu. E foram homens de Deus que se levantaram e disseram amém ao que você havia colocado como instância para uma grande maravilha. Impossível para mim. Impossível para Manel Coutinho. Impossível para Orlando. Impossível. Mas para Deus não. O que eu chamo de impossível, Ele não chama de impossível. E nós oramos por isso. Esse chamado aqui é o meu chamado também. É o chamado de todos nós, que começa numa grande maravilha, quando Ele me atrai, quando Ele se identifica comigo. Ele me chama pelo nome. E Ele fala do meu erro, do meu pecado. Ele não expôs lá no Egito. Ele não expôs em Midian, foi lá no deserto, só Ele e o Senhor. É assim que esse gentil Deus faz. Ele me chama e aponta o meu defeito para mim. Ele fala na minha mente, no meu coração. Ele fez isso. Somos separados por Deus e para Deus. E a nossa identidade com Ele é santa. E o nosso chamado para isso também é santo. Nós somos chamados para ser diferente. Não somos chamados para ser iguais, não. Somos diferentes da sociedade, iguais aqui. Nós temos um chamado diferente daquele que é visto na sociedade. Mas o nosso chamado é igual a nós aqui. Esse chamado nos torna semelhantes, não diferentes. Diferentes lá de fora. É um chamado que nos nivela como irmãos. E o Senhor não apenas chama, mas o Senhor o vocaciona. E aquela vocação era santa e para a santificação. Quando Moisés aparece no Horebe e pela primeira vez em 80 anos, ele ouviu o Senhor. A primeira vez. Nunca tinha acontecido. Não só não tinha acontecido uma grande maravilha, como ele não sabia distinguir a voz do Senhor. Ele não sabia. Ao contrário de Samuel, que começou logo cedo na sua adolescência, Moisés foi na idade mais avançada quando ele ouviu o Senhor. E ele sabia que era o Senhor pela identificação e pela forma como o Senhor o vocaciona quando diz, tira as sandálias dos pés.
era a voz do Senhor. Não era o solo que era santo, era o Deus que tornava aquele solo santo. Isso daqui é santo quando o povo santo está aqui. Quando o povo santo não está aqui, é uma casa. Aonde o povo santo está, é um lugar santo. Vocês entendem assim, né? O Senhor destituiu a santidade do lugar e colocou a santidade no povo. Não é o povo que é santo agora. Não é mais o lugar. Se nós nos reunirmos ali na praça, aquilo é a igreja, ué. Se nós nos reunirmos no shopping, é a igreja. E quem se reúne em hotéis? Não é igreja. É a igreja. E quem se reúne lá no Peniel, na quadra? Não, na quadra não pode. É também, porque não é mais o lugar, somos nós. Ele não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Foi a decisão dele. Portanto, aquela vocação era uma vocação santa e para a santificação. Não era apenas uma vocação, mas também uma missão santa. Não se tratava apenas de uma missão para ser um simples líder do povo. Era muito mais do que isso. Ele tinha que caminhar com o Senhor todo aquele tempo agora. Havia uma nuvem que o conduziria durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Não havia erro. Hoje, a presença do Senhor é muito mais marcante e muito mais indicativa do que uma nuvem no céu, do que uma coluna de fogo durante a noite. É muito melhor ter uma palavra a nos orientar do que uma nuvem no céu. Ou não é? É lógico que é. Nós somos o povo mais privilegiado de todas as eras. Porque além da palavra, nós temos testemunhos de irmãos que nos edificam, que nos alegram, que nos motivam. Temos uma nuvem de testemunhos a rodear-nos, conforme fala Hebreus. Aquela vocação era uma vocação santa. Tira as sandálias. Não era uma missão para ser um guerreiro com espada na mão. Não, era uma missão para ser o homem mais manso da terra, como assim ele é chamado. Moisés. Deus não nos pede que tiremos as sandálias, ele exige isso, ele ordena isso. E ele espera que isso aconteça. Para que haja um divisor entre o deserto de Midian e o ano que começa, nós precisamos então tirar as nossas sandálias. Acima de ser um bom profissional, seja santo. Acima de ser um bom professor, seja santo. Comece tirando as sandálias. Eu quero encerrar dizendo, por fim, que além daquele chamado ser santo para a santificação, além daquela vocação ser santa para a santificação, havia aqui no versículo 10 um envio. Vem agora. Agora vem. Eu vou te enviar. Vamos começar uma nova fase. Vem. Tirou as sandálias? Então vem. Eu me identifiquei com você e com o seu povo. Eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Lembra de Jacó? Eu sou o Deus de Jacó. Eu vi a aflição do povo, eu ouvi a oração do povo. Esse povo é meu povo. Eu estou me identificando com o seu povo. Agora vem e eu vou te enviar. Agora há um divisor a partir daqui. Você já tirou as sandálias, agora eu vou te enviar. Você já confessou o pecado, agora você vai ouvir uma voz. A quem enviarei? Aí você será enviado a partir de você mesmo. Que coisa extraordinária! Estamos diante de um novo ano. Desafios pela frente. Eu queria convidar você a tirar as sandálias.
para que você seja vocacionado para ir adiante. Vem agora e te enviarei a Faraó. Aonde? A Faraó. Para quê? Para que você tire o meu povo de lá. Era um chamado para a comunhão. Ele envia um homem ao povo todo. Nós estamos começando um ano cujo tema é comunhão. Eu serei enviado a vocês, vocês serão enviados a vocês e serão enviados a mim. É um só povo que é enviado ao povo para a glória de Deus, para a libertação do povo. Nós estamos propondo que nós sejamos despertados a um envio a nós mesmos. Eu vou te enviar ao povo, para que você liberte o povo, para que você aconselhe o povo, para que você visite o povo, para que você fale ao povo em meu nome. E todos nós somos sacerdotes. Não tem um só sacerdote, ele fez todos nós sacerdotes. Antigamente havia um só sacerdote, um só sumo sacerdote, hoje não. Todos nós somos sacerdotes, portanto seremos enviados. Eu quero que você curve a sua cabeça mais uma vez. Nós já falamos para ele o que é maravilha. O que aos nossos olhos será uma grande maravilha. O que eu espero que aconteça em 2023 para que eu chame de grande maravilha. Você já falou e nós oramos. Agora, eu quero convidar você a que tire as sandálias. Você sabe o que tem que fazer? Se você não sabe, pergunta para o cônjuge. Pergunta para o pai. Pergunta para o irmão. O que você acha que eu tenho que fazer? Onde é que está a minha sandália? O que é que aquilo que causa impureza é em minha mente ou meu coração? Eu quero começar esse ano assim, sem sandálias, caminhando na direção para onde ele me enviar. Vem agora, já que você tirou a sandália, vem, eu te enviarei. Por quê? Porque eu vi a aflição do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu conheço o sofrimento do meu povo e eu desci a fim de livrar o meu povo. Ele tem compromisso com o meu povo, ele tem aliança com esse povo. Ele tem aliança, não é um Deus estranho, não é um Deus distante, é o Deus a quem eu chamo de meu Deus. Ele vai te enviar. Ele vai te mostrar o que tem que fazer. Eu quero orar por isso, para que não haja dúvida. Quer seja na faculdade, quer seja na empresa, no condomínio, na sua própria casa. Simplesmente tire a sandália e se disponha. E ele vai dizer para você, venha, venha, venha e eu vou te enviar. Aí você vai dizer, quem sou eu? Aí não é você não, sou eu. Não vai você, eu vou com você, ué. E eu com você é a maioria. Eu com você é suficiente. Não se preocupe com o seu tamanho, com a sua pouca idade, ou com a sua muita idade. Não se preocupe. Eu com você é êxito. Tire a sandália agora, porque em seguida teremos a ceia do Senhor. Confesse o seu pecado. Admita as suas falhas, para que o Senhor possa te enviar. E haja um divisor entre o ano passado e este ano. Entre o deserto e a Canaã prometida. Para que haja um divisor entre o que você era e o que você será. Porque você verá a grande maravilha. Apenas se disponha. Eu quero ministrar a ceia do Senhor em cima de você sem essas sandálias. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim toma do pão e beba do cálice.